Que é isso? Já vai começar o Gazeta Esportiva com provocação, não é mesmo? É merecido, né? O que vai fazer? Que tristeza, gente. A seleção brasileira perdeu para a Argentina numa noite com cenas lamentáveis no Maracanã. Vamos ouvir agora, vamos ouvir. Ai, como eu amo esse filme, Perfume de Mulher. Pessoal, é o seguinte, este programa será comentado por dois craques do mundo esportivo. Deste lado, eu tenho a honra de ter um tetracampeão, Paulo Sérgio, que jogou numa seleção com tantos craques, e ele craque, né? Tanto que é embaixador, representante do Bayern e no mundo todo. Em janeiro estava com o David Beckham, jogou bola com o David Beckham. Então, assim, é o nível, né, do que a gente já teve na nossa seleção. E aqui o nosso repórter raiz, Alexandre Silvestre. Você falou um perna de pau que não ganhou nada. Jogador também raiz, que quando entra dá carrinho, briga faz falta, com todo mundo. Tem raça. Eu sinto o jogo, diferente desses Zé Ruelas aí. Bom, o tetracampeão vai falar muito hoje, porque foi lamentável, né? O que a gente viu ontem, muita gente me mandando mensagem, os nossos telespectadores falando assim, o que aconteceu com o Brasil? O que está acontecendo? Acabou o futebol brasileiro? Essa é a pergunta que eu deixo e eles vão responder daqui a pouquinho. Principais lances do jogo, as explicações do Diniz, aquela declaração do Gabriel Jesus falando que ele não faz gol, a postagem do Neymar, meio irônica, sei lá, eu achei que foi irônica, será que foi? Não sei. Enfim, tem tanta coisa pra gente falar. Hoje vamos até 9h30 juntos, tá bom? Então pede pizza, pede um lanche, um geladinho. E a gente não vai esquecer também que é volta da data FIFA. Então tem São Paulo em campo pelo Brasileirão, o José Paes. Cadê o José Paes? Vai ter tchauzinho? O Zé não vai fazer tchau porque tá na redação. Poxa, quem tá na redação não pode fazer tchau, diretor? Coitado. Aê, Zé! Ferrou, dá um tchauzinho aí agora. Tem que dar tchau. Ele vai falar sobre uma possível mudança de patrocínio que pode ter lá no São Paulo. A gente vai falar do Palmeiras, do clima eleitoral do Corinthians, que tá fervendo, né, Paulo? Muito. Então o Salazar tá lá. O Salazar vai dar tchauzinho? Tá lá, o Salazar tá no ar. Valeu, Salazar. Então é tudo isso. Pessoal, o programa está recheado. Nós voltamos depois dessas dicas. Nem deu tempo, né, de você de casa sentir saudades, ou deu? Bom, a gente já tá por aqui e a gente começou o programa com tango, que foi uma tristeza aquele jogo de ontem no Maracanã mesmo. Então vamos rodar. Pega um Engove, um Epocler, para não te dar uma dor de estômago e vamos assistir o resumo do jogo de ontem. Brasil e Argentina se enfrentaram ontem no Maracanã e a batalha começou fora de campo, na plateia. Argentinos e brasileiros quebraram o pau, brigaram durante a execução do hino e a coisa ficou feia. Alguns jogadores se aproximaram para acalmar a situação, enquanto a polícia militar e os seguranças tentaram dispersar os torcedores. Detalhe, isso rolou no setor de torcida mista e sobrou também para quem só queria assistir ao jogo. No primeiro tempo, o Brasil levou algum perigo nos lances de bola parada, em especial nesse chute do Martinelli, que passou pelo goleiro, mas não pelo Romero, que tirou em cima da linha. Na segunda etapa, o Brasil começou mais agressivo, incisivo e Rafinha, após belo lançamento do Bruno Guimarães, quase abriu o placar. Em seguida, o Gabriel Jesus arrancou, foi levando, a bola sobrou para o Martinelli, que livrinho bateu em cima do Martínez. E quando a fase é ruim, nada ajuda. Escanteio para a Argentina e Otamendi, zagueirão, se livrou da marcação para cabecear no ângulo e definir a Argentina, líder das eliminatórias 1. Brasil, sexto colocado 0.
Vale lembrar que foi a terceira derrota seguida do Brasil e a primeira vez na história que a nossa seleção perdeu em casa nas eliminatórias. A vida você não pode pegar e colocar uma estatística. Achar que a vida é só estatística. Se ela for só estatística, tá tudo muito ruim. Embora a gente tivesse o número de finalizações parecido, o Brasil levou muito mais perigo do que a Argentina. A Argentina não teve nenhuma chance para fazer gol. A chance que a Argentina teve foi esse bola de escanteio, que a gente errou na marcação e eu também conseguiu fazer o gol. E a gente teve quase também chances, muitos contra-ataques meio claros para poder acertar o último passe, para poder finalizar. Então a gente esteve muito mais perto da vitória durante todo o jogo do que a Argentina e o resultado eu achei bastante injusto hoje. Bom, ele achou injusto, mas assim... Bom, eu vou deixar para vocês comentarem, porque, olha, vou dizer uma coisa, gente. Que jogo, que confusão. E a confusão da CBF, a confusão da organização do Rio de Janeiro, sei lá de quem que é a confusão de botar aqueles torcedores lá sem também nenhuma proteção, sabendo que sempre dá uma confusão com o argentino. O argentino vive querendo chamar brasileiro de macaco. Mas ali não tem santo não, viu, Michele? Ali tem, foi brasileiro e argentino se desrespeitando mutuamente. Infelizmente, a nossa sociedade está cada vez mais violenta e intolerante. Uma vergonha para o futebol, que deveria servir de exemplo em alguns quesitos, como das diferenças, porque no campo de futebol a gente tem uma batalha campal no campo, no jogo. Então, e o jogo foi uma batalha, mas não para ser na arquibancada, né? E depois a gente fala do que a CBF falou, do que a Polícia Militar também falou. Vamos lá, Paulo. Eu fico muito triste com toda essa situação antes do jogo, mas eu prefiro falar do jogo. O Brasil, infelizmente, com essa derrota, acaba acumulando aí recordes negativos e isso que constrange mais o torcedor brasileiro. Não é nem a questão da derrota em si para a Argentina, mas sim essa constância aí de resultados negativos. Então isso daí está atrapalhando muito o trabalho, o próprio torcedor desacreditando dessa seleção. Agora, nós vimos um jogo onde, para nós podermos dizer a verdade, o Brasil foi melhor, foi superior. Agora, você marcar um Otamendi, e eu estava observando, antes da batida do escanteio, o André estava com ele, estava com o Otamendi, agarrado, o Otamendi não fez nada, ficou parado ali. Na batida, ele faz a movimentação. Vai e volta. Vai e volta. Então, são jogadores experientes, jogadores que você precisa ter contato em todo momento. Saber como joga, você diz? Assim, não é nem questão de saber como joga. A marcação estava monitorando ela precisa ser constante. O argentino precisa ser constante. Só que o argentino foi muito rápido. E a impulsão impressionante. E não, a impulsão fez um golaço. E ele voou, né? Foi alto, olha lá, ele se desvencilha da marcação. Depois vem a expulsão do Joelinton, que acaba atrapalhando todo. Injusta. Que acaba atrapalhando tudo. Então, o resultado em si, ninguém esperava. Então, o que o brasileiro está chateado, como eu frisei antes, é com esses resultados negativos, né? E primeira vez que perde aqui, dessa forma, é muito triste. Eu acho que o resultado era previsível, perder para a Argentina, campeã do mundo, com o Messi, mesmo no Maracanã, por 1-0. Um time que acabou de ganhar um Mundial, que vem de um trabalho bem mais longevo, o Brasil capengando, tentando... do mundo em campo. Com um time bem mais entrosado, e o Brasil com essa... O Brasil não tem diretor de futebol, o Brasil não tem coordenador técnico, o Brasil tem um treinador que é interino, que está ocupando e esquentando o banco para o Ancelotti, que nem sei se virá, não ouvi da boca dele até agora isso aí, eu só ouço da boca do Edinaldo, que caiu de paraquedas lá para assumir a seleção brasileira, para assumir o comando da presidência da seleção brasileira. Não acho que o problema do Brasil, da seleção, seja a CBF. A CBF sempre foi isso aí. A CBF sempre foi um balcão de negócios e um antro. Essa que é a grande verdade, como várias entidades do futebol, inclusive como a dona FIFA. Agora, o que está acontecendo com a seleção brasileira é dentro de campo. A geração não é boa. Nos meus 50 anos de vida, Paulo Sérgio, Michele, amigos, amigas, inimigos e simpatizantes,
a geração, eu diria, mais limitada em todos os sentidos ruim que eu mesmo. vi. É eu não ruim. acho tão ruim. Eu acho uma geração normal. Ontem eu falei aqui, Silvestre, eu mas tem continuo tanto jogador lá nos principais clubes da Europa. O futebol está globalizado como o mundo está globalizado. É lógico que vai ter jogador brasileiro jogando na Europa. Só que o nível... Temos uma exceção, que é o Neymar. E o Neymar, supervalorizando e o Neymar não me representa. Ele é um talento, mas ele não me representa. Nem ele, nem a geração dele. É uma geração muito preocupada com mimo, muito preocupada com estrelismo, é uma geração que está mais preocupada em dancinha, em ostentação, coisas que eu não gosto, do que jogar futebol. E o futebol brasileiro sempre foi desequilibrante dentro de campo. O problema maior, não temos mais os caras que desequilibram. O atleta. Eu acho Esse que é o maior problema. Aí você fica numa expectativa que não é correspondido. Eu tenho um monte de atleta aí que eu nem sei quem é. Cara, eu vi a escalação. Teve um momento do jogo que eu falei, parece que é o Juventude, com todo o respeito, que tá jogando. Quem são esses caras? Pô! Eu colocaria, sabe o quê? Eu preferia colocar os caras que estão aqui no Brasil, que a gente conhece, e que os caras iam dar eu não tô falando mal dos jogadores no sentido... Eles são todos eles vencedores na vida, que vieram lá de baixo, tudo bem, mas que não é estão pra ganhando muito. seleção. Mas o nível caiu muito, não temos mais os jogadores que desequilibram. O futebol brasileiro sempre foi uma bagunça fora de campo, mas dentro de campo, normalmente, agora tava ruim. fazia diferença com os caras que jogavam bola. Calma. Infelizmente, esses calma caras com o não existem diretor, mais. calma. Eu vou falar duas coisas diretor que o diretor está pedindo aqui. Primeiro eu vou falar o que a CBF, o comunicado que ela emitiu oficial, e depois a gente vai colocar o que o Neymar falou. Então, o comunicado oficial da CBF se posicionando, né, sobre a enorme confusão de ontem, que foi horrível. O mundo todo viu, a gente vai trazer alguns trechos de uma nota super extensa que a Confederação deu, abre aspas. É importante esclarecer que a organização e o planejamento da partida foram realizados de forma cuidadosa e estratégica pela CBF, em conjunto e em constante diálogo com todos os órgãos públicos competentes, especialmente a Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Todo o planejamento de jogo, em especial os planos de ação e o de segurança, foi sim debatido com as autoridades públicas do Rio de Janeiro em reuniões realizadas entre as partes. Os planos de ação, segurança foram aprovados, sem qualquer... Gente, precisava ter uma área separada, é isso, para essa torcida dos argentinos. Pode rodar, nem vou ler mais o resto. Mas não é só argentino não, Michele, desculpa. Tinha brasileiro lá no meio também, é perigoso. Ali é falta de respeito mútuo, as pessoas estão loucas, cara. Bom, e a PM, o que a PM falou? A Polícia Militar se manifestou, a gente vai ler aqui um trechinho, abre aspas. Seguindo protocolos próprios, coube à CBF a decisão de liberar a venda de ingressos sem critério de cotas para torcedores dos dois países e, mais grave, de não, é o que eu estou falando aqui, de não delimitar espaço nos setores da arquibancada para cada torcida. Uma prática utilizada com sucesso nas praças esportivas do estado do Rio de Janeiro. A polícia ainda disse, e eu estou com a polícia, que seguiu rigorosamente a missão dela e que os ingressos já estavam todos vendidos quando ela foi informada dos setores mistos. Quer dizer, a polícia não era a favor de ter setor misto. Eu acho que ninguém em sã consciência é a favor de ter setor misto. A CBF ainda disse que outros jogos contra a Argentina também tiveram setor misto e deu tudo certo. Mas, enfim, a gente está vindo de vários problemas na Libertadores com torcedores argentinos, né, gente? É a falência do ser humano. Numa sociedade civilizada... Tudo bem. Setor misto não é bonito de se ver. Agora, infelizmente, nós chegando a um certo ponto no nosso país que nós estamos virando o futebol virou um antro de guerra. Mas calma, ali isso também tem argentino ali. Não, eu sei, mas essa briga toda desnecessária. Por que começou essa briga? Eu não sei. Foi algo em relação à execução o Garrafa de hino, tava lá, hein? Execução de hino, aí um vai o hino do outro, aí o outro reage, mas porque isso é normal. Nacionalista, aí um passa do limite. Assim, quem provocou o estopim dessa briga foram animais, né? Que precisam... Não tem nem que ir no campo de futebol. Animais. Exatamente. Desculpem, animaizinhos, né? Porque é gente que tem que ficar em jaula, que não sabe conviver em sociedade com a diferença. E aí, vai me desculpar a polícia, que inflamou ainda mais a briga. Os caras não têm a menor sensibilidade para controlar a multidão que estava se degladiando ali. Mas é uma questão também difícil para os policiais, né, Silvestre? Eles são... Porque o pessoal estava arrancando cadeira e jogando nos policiais. Você viu o que os policiais estavam fazendo? Eles estavam distribuindo tá tudo errado, tudo errado. Já começa errado. Até mulher.
Em vez de abrir aquelas escadas pro povo descer pro gramado, já que os times tinham ido para se recolhido, tem as escadas ali dessas novas arenas justamente para não aglomerar tanto quando tem um tumulto. Não, a polícia foi dando, foi espremendo. Aí criança, bebê de fralda, gente. Sabe? Pessoas que foram lá só para ver o jogo se deram mal, ficaram machucadas, traumatizadas. E a guerra, de novo, é para ser dentro de campo. Agora, a gente vai ver o que o Neymar falou? Vamos agora? Vamos mostrar o que o Neymar falou? Vocês acham que ele foi irônico ou não? Porque ele foi às redes sociais durante o jogo de ontem. Isso que eu queria saber. Foi durante o jogo de ontem. E vamos ver o que ele falou. Jogo bom, clássico, quente, pegado. Eu ia apanhar muito nesse jogo aí, mas eu ia botar uma confusão, ia fazer uma confusão danada. Tá maluco? Ia logo dar uma lambreta. Brasil e Argentina. Uma confusão, tô jogando em casa, tô vindo pra cima, caneta, chapéu. Bora. Vai ter que fazer alguma coisinha aí só pra esquentar o clima. Ainda bem que ele não estava em campo, porque gol mesmo ele não falou que ia fazer. Ele falou que ia fazer caneta, chapéu. O que vocês acharam? Vocês acharam que ele foi irônico quando ele falou jogo bom, pegado, não sei o que lá? Lógico que ele foi irônico, né? Ele primeiro desnecessariamente, tem que respeitar a equipe adversária, até porque é a última campeã do mundo e o Neymar não ganhou a Copa do Mundo. Então, primeiramente, há um respeito. Antes desse jogo, eu vi o Romário dando caneta no Maradona, eu vi o Bebetinho dando voleio, fazendo gol e ganhando. Então, eu creio que tem que ter um respeito. E o Neymar, se tivesse em campo, não ia fazer nada disso do que ele falou que ia fazer. O Neymar faz o que ele quiser da vida dele, ele vive a vida do jeito que ele acha mais conveniente, tá tudo certo. Eu só acho que ele é um grande jogador com muito talento, mas ele representa a pior geração de boleiros que eu vi nos meus 50 anos de vida. Uma geração, vou repetir aqui, mimada, geração ostentação, mimizenta, robotizada, que não tem personalidade. Eu não gosto, não me representa. Criança até os 30, né? Fica um menino Ney, né? Que já é adulto. Bom, a declaração do atacante Gabriel Jesus também gerou bastante repercussão, chamou muito a minha atenção. Vamos dar uma olhadinha? Mais formado, pai de família. Hoje eu entendo que o futebol é uma prioridade para mim e eu sempre vou dar minha vida para estar bem, para fazer o melhor, principalmente quando eu vim jogar na seleção brasileira, que é o sonho de criança que eu sempre tive. Porém, tem coisas que eu não controlo, que é isso, sabe? Eu tento, eu busco, eu me movimento, eu ajudo a equipe. O gol é inevitável. Eu acredito que não seja o meu ponto forte, porém eu faço gol, eu tô lá para fazer gol, tanto que eu fiz gol aqui na seleção e quando voltar a fazer gol vai acontecer, sabe? Trabalhar, eu trabalho quieto, não sou de rebater crítica, não sou de ficar feliz com elogio, já fiquei mal por crítica também, mas hoje eu sou um homem mais maduro. O que te incomodou tanto ali? Não me incomodou nada. Gabriel, 18. Agora, deixa eu só perguntar uma coisa. O Gabriel Jesus é o camisa 9? E ele falou que o gol... Como é que ele falou? O gol não é o ponto forte. O gol não é o ponto forte? É um jogo de palavras, né? A gente pode ser maldoso e tirar do contexto. Não. Agora, não, mas eu vou criticar mesmo assim. Eu tô passando um pano, porque é um jogo de palavras. Não passa Na verdade, pano, ele é um jogador que é muito elogiado pelos treinadores, pelo Guardiola principalmente, e não tem problema, porque ele é um atacante tático. Eu não gosto. Eu gosto de atacante que faz gol. Eu gosto de atacante que insinua, vai pra dentro, faz gol, decide jogo. Só que ele é a paixão dos treinadores de hoje, porque ele ataca mais ou menos bem, mas não é de fazer gol, é mais de servir. Ele até fez E ele se mata para marcar mais do que o lateral, porque assim é o futebol moderno. Então, que saudade só para exemplificar um pouco, o Gabriel Jesus não é o Haaland. O Haaland é um jogador de área. É um jogador de presença, é um jogador que ali conclui muito bem. E essa questão do Gabriel sair muito da área, muitas vezes armar o jogo, ajudar na marcação, isso aí você acaba tirando o fôlego do atleta. Para fazer o gol. Para estar ali dentro da área. Mas é um jogador importante. Agora, essa fala dele não foi legal porque há duas interpretações, né? Mas sem dúvida nenhuma é um jogador que quando estava no Palmeiras fazia muito gols. No Arsenal fez gols. Fez muito gols.
Então é um jogador importante. É um bom então jogador dessa geração, é um jogador que pra importante, mim é a e é pior um jogador que eu vi. que luta, né? Um jogador que tenta fazer alguma coisa nessa seleção. Eu acho que já não fez nada na Copa e não precisava estar lá. Eu tô curiosa para saber a opinião de quem acompanha a seleção brasileira há muitos anos, como o mestre Alberto Helena Júnior, e o seu olhar de mestre. Oi, bela Janela! Quer saber, meu bem? Até que foi um alívio a derrota por 1-0 para a Argentina em pleno Maracanã. Sim, porque se Messi não estivesse baleado e os hermanos não fossem submetidos a um primeiro tempo psicótico do Brasil, a goleada seria inevitável. Depois daquela meia hora de furioso ataque-tapu e as pernas e caras dos inimigos, até que houve um breve momento no segundo tempo em que tocamos a bola razoavelmente bem. Foi quando Martinelli teve 2 chances ótimas, desperdiçadas, porém. Aí veio o gol de cabeça de Otamendi e tudo se esfacelou de vez. E o Brasil caiu no limite do vexame histórico de não se classificar para a Copa do Mundo. Tá brabo, meu. Beijos. Beijo, de mestre. 10 seleções que disputam as eliminatórias sul-americanas, 6 vão para a Copa e a 7ª ainda vai ter a disputa lá da repescagem. Então, a seleção brasileira, vamos falar só daqui, quando que é a Copa? Daqui a 2026. 3 anos? Porque Tá vai longe. valer mesmo aquele mês da Copa do Mundo, porque o resto só enche o saco, cara. Beijão para dona Vicentina, avó do Israel, que está nos assistindo lá de São Bernardo do Campo. Beijão para a senhora. E olha só, o Brasil fez a melhor campanha da história nos Jogos Pan-Americanos, da história do Brasil, né? Nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, no Chile, nesse ano de 2023. Para isso, contou com grande ajuda dos atletas do Pinheiros. O José Paes conta mais detalhes para a gente nessa reportagem. Todo torcedor acredita que o próprio time vale ouro e isso ninguém duvida, né? Agora, equipe cotada a peso de ouro mesmo é o time do tradicionalíssimo Pinheiros. Só os 57 atletas do clube que participaram dos Jogos Pan-Americanos de Santiago pelo Brasil ajudaram o nosso país a garantir 17 medalhas douradas. Com esse apoio, esse incentivo, a gente foi crescendo cada vez mais, conquistando cada vez mais e que venha Paris com mais história, que a gente possa conquistar aí todas as vagas e tantas medalhas aí para o clube. O Pinheiros acho que foi bem, assim, a gente conseguiu ótimos resultados, batemos um recorde de medalha, então estou feliz de estar compartilhando esse momento com essa galera, de comemorar essas medalhas. Não consegui trazer o ouro, mas vários companheiros aqui do Pinheiros trouxeram ouro, então estou feliz por eles e a gente como equipe aí está cada vez mais forte. Além desses ouros todos aí, a delegação brasileira no Chile ainda contou com várias mãozinhas do Clube Pinheiros para conquistar 14 medalhas de prata e 17 de bronze. E ó que ainda sobrou um espacinho ali para 2 medalhas extras de bronze para os nossos irmãos argentinos. A Argentina lograr uma medalha de bronze é algo histórico. Fazia 60 anos que a Argentina não subia a um pódio pan-americano. Então, muito obrigado a todos e a Pinheiros. Olimpíada, daqui a pouco está chegando, vamos continuar treinando, tudo treinando forte, e eu tenho certeza só de uma coisa, cada um desses garotos aí vai dar o máximo pelo país quando chegar a hora, e isso daí é o que importa. Parabéns, Clube Pinheiros, por incentivar o nosso esporte. Eu fico muito feliz. Um beijo para toda a equipe lá do Clube Pinheiros. Acabou a data FIFA! Hoje tem jogo do Brasileirão. O São Paulo entra em campo logo mais e quem traz as novidades pra gente é o José Paes. Até rimou. Boa noite, Zé. Conta pra nós quem serão os titulares do técnico Dorival Júnior.
Fala, minha querida Michele Gianella, beijo grande pra você, abraço aí pra todo mundo que vai acompanhando mais uma edição do Gazeta Esportiva. Finalmente acabou a data FIFA, hoje tem São Paulo em campo e contra um time do Fernando Diniz no Maracanã. Veja só você a coincidência, Fluminense e São Paulo vão se enfrentar daqui a pouquinho às 9h30 da noite lá no estádio Jornalista Mário Filho, onde o Brasil tomou essa taca aí da Argentina por 1-0, o jogo acontece 9h30, repito, e é da 32ª rodada do Brasileirão. É um jogo atrasado, portanto, aí do Campeonato Brasileiro. Nós temos um provável São Paulo que vai entrar em campo daqui a pouco, Luiz Ricardo Fini, o homem aqui do Gazeta Esportivo, o nosso diretor vai colocar para vocês na tela aí o provável, um possível São Paulo que vai jogar daqui a pouquinho lá no Maracanã. Então deve ter o Rafael no gol, Rafinha na lateral direita. O Rafinha, ele não foi julgado pelo STJD aí por causa daquela expulsão lá contra o Palmeiras, chamou o Klaus de palmeirense, aquela coisa toda, não foi julgado ainda, então muito provavelmente vai ser titular ao lado ali do Beraldo e também do Diego Costa, que joga na vaga do Arboleda, né? A Arboleda estava defendendo a seleção do Equador, e aí o Wellington deve jogar pela esquerda. Por quê? Porque o Caio Paulista é jogador do Fluminense, não deve atuar na partida de hoje. Não atua, na verdade, na partida de hoje, ele é jogador do Flusão. No meio teremos muito provavelmente o Pablo Maia com o Alisson, ou o Juan ou o Mendes, e o Luciano. Lá na frente, Erisson e David. Então, este um possível tricolaço do Morumbi daqui a pouquinho lá no Maracanã. O São Paulo está na 10ª posição aí do Campeonato Brasileiro, tem 46 pontos, o Flusão está em 8º, tem 47, então é um duelo das equipes que estão de férias, né, Michele? Já estão pensando aí no ano que vem, se bem que o Fluminense ainda tem um Mundial de Clubes para disputar, ainda está pensando nessa temporada, mas o São Paulo já pensando no ano que vem. O Lucas Moura, meu irmão gêmeo, viu, Michele, ele não foi relacionado para essa partida pelo técnico Dorival Júnior, ainda está na transição física ali, portanto nem viajou com a delegação lá para o Rio de Janeiro, não joga esse jogo contra o Fluminense. Já o Thales Vander, que é um jogador do Sub-20 do São Paulo, né, artilheiro da equipe aí com 23 gols nessa temporada, foi relacionado para esse jogo, deve começar no banco de reservas. Daqui a pouquinho eu retorno, porque eu tenho uma coisinha para falar para vocês, viu, Michele? Em relação ao Lucas Moura, depois da matéria de ontem da bruxaria, negócio dos astros falando que ele não vai ficar, eu fui atrás de uma informação aí e, menina, daqui a pouquinho eu conto para vocês do Gazeta Esportiva, tá bom? Ai, o que é do Lucas Moura? Porque o gato falou que não... Não, o gato não. A bruxa falou que ele não fica. O gato eu não sei o que falou. Mas a bruxa falou que ele não fica. O gato falou que fica. O gato Quem não fica pro gato é o Abel, né? Parece. O gato falou que o Abel fica? A bruxa falou que o Abel fica. E o gato e a bruxa não estão se entendendo. Fala, Paulo. O gato não fala, né? O gato andou lá. Eu vou mais no discurso do presidente. O presidente Casares está com uma expectativa muito grande que o Lucas fique, né? Inclusive, Luiz Gustavo aí pode chegar para essa equipe do São Paulo, um jogador que eu estive com ele esse ano no Bayern de Munique, lá na Alemanha. É um jogador que está em forma, está fininho, é um jogador que pode ajudar muito nessa equipe do São Paulo. Você até mandou mensagem aqui. Mandei mensagem, inclusive mandei hoje também para ver se nós trazemos o Luiz Gustavo aqui. Mas já não tem idade? 37, né, parece. 37, mas tá correndo bem, tá correndo bem, tá bem. Tá um ótimo jogador. Paulo. Tá bem, olha que eu tô falando pra você que tá bem. Paulo. Assim, tá bem como eu. Não, tá melhor que eu. Ai, Paulo, você eu queria no meu time. Não, mas é um jogador importante. Agora, o Lucas é um jogador que a equipe do São Paulo vai fazer de tudo para que ele fique para a próxima temporada. E hoje vai fazer muita falta, assim como o Caleri. Eu me preocupo, pensando pelo ponto de vista do São Paulo, a ausência do Arboleda sempre muito ruim para o time, porque é o melhor zagueiro que o São Paulo tem, principalmente nas bolas aéreas, na recuperação. O Beraldo é qualidade técnica, é um ótimo jogador, mas eu ainda acho o Arboleda mais importante para o sistema de defesa. E tem uma outra coisa. E esse ataque do São Paulo aí não vai fazer nem cócega. Esse jogo... Não faz cócega no Fluminense. Tá todo mundo falando que essas duas equipes estão de férias, mas o São Paulo, se perde o jogo hoje, o Internacional ganha, vai a 46 pontos. E daí? Fortaleza vai a 46. O São Paulo pode ficar lá em 12º colocado. E daí? Mas não cai, não acontece nada. Achei que você ia jogar mais pra baixo. Não. 12º tá de boa. Tá boa? Não, eu acho que... 12º, tá tudo bem. Não, é um jogo já que... tá classificado pra Agora Libertadores. Dorival quer que os jogadores ganhem.
Agora uma piada, é uma várzea, né? O Fernando Diniz ontem estava lá com a seleção brasileira no Maracanã e hoje vai dirigir o Fluminense. Por que várzea? Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eu acho também. Ô, Paulo, é assim, ó. Eu tô fazendo uma faculdade. Nada a ver uma coisa com a outra. Eu vou fazer uma comparação. Eu tô fazendo... É a mesma coisa se você tá lá fazendo a reportagem, depois senta aqui e comenta. Não. É tudo dentro não. Eu vou te usar um outro exemplo. Eu vou usar um outro exemplo, rapidinho. Eu tô fazendo uma faculdade. Eu, aos 50 anos, estou fazendo uma faculdade à noite que tá um pouco pesado pra mim, né, no meu dia a dia. Não, calma aí. Tá sendo maravilhoso, mas é um pouco pesado. Enxuga a lágrima Se dele. eu fizesse uma segunda faculdade simultânea com a que eu tô fazendo. Pô, mas aí você é bom. Pô, aí eu ia ficar maluco, gente. Então, como é que o Fernando Diniz... Isso é uma coisa que eu gostaria de perguntar pra ele como técnico. Como que o que você ia perguntar? Como é que você administra Como é que ele isso, administra que a equipe do Fluminense joga sozinho, filho? Ele implantou o esquema tático nessa equipe do Fluminense que o Diniz ali no banco, logicamente que ele fica dando as orientações, mas os garotos sabem o seu posicionamento. Ao contrário da seleção brasileira que precisa de tempo. E nunca vai ter. Qual que ano você tá? Segundo. Ainda? Como ainda? Você vai passar pro terceiro? É. Ave Maria, que demora, hein, Normalmente Silvestre? do segundo vai pro terceiro, né? Falta pouco. Ó, sem DP, né, meu? Não tem sem DP, não posso pegar DP. Falta pouco pro Corinthians definir o novo presidente e a composição da futura diretoria já vem sendo tratada pelos dois lados. E o Thiago Salazar chega agora para falar sobre os pensamentos de André Negão e Augusto Melo para o futuro do departamento de futebol alvinegro. Boa noite, Salazar, e como é que tá o ambiente por aí? Boa noite, Michele, para você, para os amigos da bancada e para todo mundo que está assistindo o Gazeta Esportivo. Estamos na porta do Parque São Jorge há 3 dias das eleições. Eleições que vão eleger aqui o presidente do Corinthians do próximo triênio e também do Conselho Deliberativo, Michele. Mas olha, o clima promete ficar bem diferente. Você viu que está tudo muito tranquilo aqui, mas o clima promete ser bem diferente no sábado. Isso é papo para depois, explico daqui a pouco. Agora vamos falar do Departamento de Futebol do Corinthians a partir de 2024, já projetando o ano que vem. Isso porque a gente tem algumas informações de bastidores, apuração. E hoje, para o torcedor corintiano entender, o cenário é o seguinte: o Corinthians vai ter um profissional do mercado, um executivo do futebol, como a gente costuma falar, o que é mais ou menos o Alessandro Nunes hoje no Corinthians, gerente de futebol do Corinthians. O Alessandro, ele era unanimidade tanto para Duílio quanto para Augusto, para Mário Gomes, enfim. Na última eleição, todo mundo queria o Alessandro. Caiu em descrédito e vai deixar o Corinthians. Nem mesmo o grupo de situação quer a continuidade do Alessandro. E a informação que eu tenho é que um novo profissional do mercado será contratado independentemente de quem vencer a eleição. André Negão e Augusto Melo entendem que o clube precisa deste cara, precisa deste profissional. Estamos falando de quem? Estamos falando de Rodrigo Caetano, estamos falando de Alexandre Matos, 2 dos principais nomes que temos atualmente no mercado, e o Corinthians vai sim consultar estes profissionais e estudar possibilidades de trazê-los ao Corinthians. Pelo menos um será contratado. E se o André Negão vencer a eleição, a gente já sabe que André Sanches muito provavelmente vai assumir o cargo de diretor de futebol para trabalhar junto com esse executivo do mercado. Do lado do Augusto, este nome do diretor, que tem que ser um cara daqui estatutário, ele ainda não foi revelado. Ele está sendo guardado ali a 7 chaves. O que sabemos é que o Chicão, ex-zagueiro do Corinthians, muito provavelmente vai compor o departamento de futebol. Já falaram que para fazer um elo com a base, ou então para, de repente, ser o cara ali que faz aquele meio de campo entre o vestiário e a diretoria, enfim. Mas o Chicão muito provavelmente vai fazer parte do departamento de futebol se o Augusto Melo vencer a eleição. Do lado do Corinthians, um ex-jogador também não está descartado, Michele. Então, esse é o cenário para o departamento de futebol do Corinthians, o carro-chefe do clube para 2024. Vocês gostam da ideia, gostam dos nomes, soube que tem executivo sendo entrevistado já. Vamos ver o que a eleição vai mostrar. E daqui a pouquinho, inclusive, eu volto para falar bastante da eleição, porque o clima está ficando tenso aqui, viu, Mi? Ô Salazar, então se for aí, quando você fala a oposição é o Augusto Melo, se ele ganhar para o departamento de futebol seria o Chicão, é isso?
Isso, muito provavelmente. Nesse momento ninguém quer confirmar nada, mas uma informação de bastidor é que muito provavelmente o Chicão viria meio que para a função que fazia o Alex. Quando o Alex foi contratado aqui pelo Duílio, fazia ali aquele meio de campo entre base profissional, entre vestiário profissional, diretoria, o Chicão seria contratado nesse sentido. E para a equipe do André Negão? Para a equipe do André Negão, o nome que temos até agora, como eu disse, é o do André Sanches e de um executivo de futebol, assim como quer ali o Augusto Melo, seja um Rodrigo Caetano, um Alexandre Matos ou um outro nome. Um ex-jogador não está descartado, mas nesse momento não tem um nome ali definido, caso o André Negão vença a eleição, mas não está descartado. Por exemplo, eu sei muito bem que o Fábio Santos tem a intenção de trabalhar com futebol e é uma pessoa muito próxima do grupo de situação. Então seria ali um nome, quem sabe, mas isso por enquanto é só uma especulação. Estou aqui só juntando os pingos dos is, porque eu sei que o Fábio Santos tem essa intenção e tudo mais. A gente vai ter que aguardar um pouquinho mais para saber se teremos esse nome do lado do André Negão ou não, caso ele vença a eleição. E o Alexandre Matos, se seria uma possibilidade para a equipe do Augusto Melo, é isso? E do outro lado, o André Sanches, não, é Chicão ou o Alexandre Matos, e do outro lado já está definido que é o André Sanches. Não. Não, vamos lá. O departamento de futebol ele é composto por pelo menos 3 pessoas. Teremos o diretor estatutário. Do lado do André vai ser o André Sanches, do lado do Augusto, o Augusto está escondendo esse nome. Com eles, teremos um executivo do futebol, que pode ser um Rodrigo Caetano, que pode ser um Alexandre Matos, para trabalhar junto com o diretor estatutário. E neste caso, os dois lados, tanto o André quanto o Augusto Melo, querem contratar este executivo do futebol. E além deles, a gente muito provavelmente deve ter um ex-jogador, que vai estar ali aposentado já trabalhando, como já foi o Emerson Sheik, como já foi o Alex, como atualmente tem sido o Alessandro. Do lado do Augusto, esse nome pode ser o Chicão. Do lado do André, a gente ainda não sabe, porque eles não descartam, mas, segundo me passaram, primeiro tem que vencer a eleição. Teremos alguém, mas não sabemos quem ainda. Comenta. Esse diretor executivo, ele precisa ser um especialista da área, né? O Corinthians precisa, daqui para frente, a partir do próximo ano, se profissionalizar, colocar realmente pessoas ali específicas, pessoas também que conhecem o mercado e estão atualizados, né? Infelizmente, esse Corinthians desse ano foi um Corinthians muito abaixo daquilo que todo torcedor esperava. Agora, esses diretores que estão aí na pauta aí, lógico, são aqueles diretores que já estão ali no clube, conhecem o clube, como o Andrés, como o próprio Chicão. O Chicão também está muito chateado com a situação, aconteceram algumas coisas ali, mas ele é um cara muito competente para assumir um cargo dentro desse Corinthians para o ano que vem. De tudo que eu estou vendo aí, viu, Paulo, vou ser bem breve aqui. Esses dirigentes que estão concorrendo, os dois, não me inspiram muita confiança. Eu estou falando em termos de futebol, tá, gente? Não de gestão. E de tudo que está aparecendo aí nessa política do Corinthians, o nome mais seguro, que conhece futebol de verdade, apesar de ter brigado comigo, tá bravo comigo já de um tempo pra cá, é o André Sanches. Esse cara manja de futebol, foi um grande dirigente, fez coisas erradas também, mas reconstruiu um Corinthians, né? Então, se eu fosse corintiano, eu ia pender pro lado do André Sanches. Vai ter corintiano bravo comigo, mas é o que eu faria. É difícil, viu, Silvestre? Bom, começo de ano, você sabe como é, né? Promessas para um novo ciclo, expectativas na vida pessoal, na vida profissional, no relacionamento a dois. Como é que tá aí a sua vida? Olho na telinha para conhecer os craques da nova geração. Eu estou falando da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Hoje é o lançamento oficial da Copinha de 2024 e quem está lá no auditório do Ibirapuera, e agora sim vai falar com a gente, porque o sinal está bom, é a Marina Buffon, que rimou de novo. Boa noite, Mar. Boa noite, Michele, para você, para todo mundo que está acompanhando a gente. Vou pedir para o Márcio Gabriel, nosso querido cinegrafista, e também para o Osmar Menezes, que está aqui com a gente, mostrar um pouquinho para vocês aqui do auditório. Está chegando imprensa, está chegando público, está chegando também
mandatários de clubes e tudo mais, para o lançamento da Copinha, que acontece daqui a pouquinho às 7 da noite. A gente vai saber quais são os grupos, a cidade sede e também o formato de disputa, que não deve mudar. São 128 times que são divididos aí em várias chaves e aí vão se enfrentar naquele sistema que a gente já conhece. Amanhã vai ter uma matéria contando tudo isso, é claro. A competição vai acontecer do dia 2 até o dia 25 de janeiro, que é aniversário de São Paulo, e a grande expectativa é saber se a final vai acontecer no Pacaembu, que está fechado para obras desde o meio de 2021, mais ou menos, né? Além disso, todos esses outros detalhes que eu falei para vocês, aqui é uma área onde vai acontecer a zona mista, com presidentes, enfim, vice-presidentes, representantes dos clubes, e lá em cima é onde vai acontecer o sorteio de fato a partir das 7 horas da noite. A gente lembra que os atletas que vão poder se inscrever nos clubes são entre 2003 e 2008 e tem até o dia 1º de dezembro, os clubes têm até o dia 1º de dezembro para mandar 30 nomes que não poderão ser substituídos. Palmeiras é o atual campeão, ganhou em 2022, mas o Corinthians é quem tem a maior quantidade de títulos, com 10 troféus aí no seu hall de troféus, né? Eu quero saber de vocês, quem vocês acham aí que em 2024 pode levantar essa taça? Vai ser no Pacaembu ou não vai, Mi? Ah, tomara que seja, né? Tomara que seja lá, não é mesmo? E aí, Tá todo mundo expectativa o Pacaembu, né? Um palco histórico, um lugar onde que eu, particularmente, a grande parte da minha carreira foi dentro do Pacaembu. Então, saudades do Pacaembu. Também. Vamos falar de Palmeiras? O Verdão entra em campo só no domingo. Mas o Silvestre tem informações pra gente de como que está a preparação do time do Abel Ferreira. Então vamos lá, Silveira. Treinamento pesado do Palmeiras, já hoje, né? O Palmeiras está aguardando a chegada de todos os jogadores convocados para seleções. Pra que levou o Veiga? Para jogar de ponta direita um pouquinho lá. Ah, é verdade. Mas jogou muito pouco, né? Bom, enfim. Endrick e Veiga voltando da seleção brasileira, Gustavo Gomes e o Rios voltando das outras seleções. Esses 4 jogadores já estarão à disposição, segundo informações que me foram passadas pelo Palmeiras agora no finalzinho do dia, já estarão à disposição dos treinos do Abel para os treinos de amanhã. O Palmeiras vai jogar com o Fortaleza fora e amanhã dá uma secadinha no Botafogo, que joga também contra o Fortaleza. Tudo lá no Castelão, né? Se o Botafogo não ganhar o jogo do Fortaleza, se empatar ou perder, o Palmeiras só depende dele para ser campeão brasileiro. Mas eu acho que o Palmeiras só depende dele. Mesmo assim? Porque o Botafogo não vai ganhar o 5. Infelizmente o Botafogo deixou aquela margem que tinha para trás e chegou num ponto que, infelizmente, vai depender Infelizmente. Porque eu tava torcendo o Botafogo, cara. Tava torcendo o Botafogo, porque pela campanha inicial que fez, eu achei até que em certo momento que o Botafogo seria campeão. Mas nessa fase, do jeito que está, esquece. Bom, a gente volta agora a falar com o José Paes. O assunto do momento é Lucas Moura. Ô Zé, gostaria que você atualizasse esse tema pra gente, né? Porque muita gente está na expectativa se ele vai renovar ou não. Porque o presidente tinha falado que estava tudo bastante encaminhado, mas aí a bruxa falou que não, o gato falou que sim. E você, meu amigo, você diz o quê? Ô Michele, olha só, um passarinho falou pra mim, aí eu fui atrás da informação, e é o seguinte: os empresários do Lucas Moura, na verdade o empresário do Lucas, o staff do Lucas Moura entende que o Lucas ainda tem assim lenha para queimar, para fazer mais um último grande contrato antes de se aposentar. E isso é o que está embarreirando aí, está gerando incertezas para que ele renove o seu contrato com o São Paulo. O Lucas, se depender do Lucas, na verdade vai depender do Lucas essa renovação dele com o São Paulo ou não. A gente sabe que o Lucas Moura tem essa questão de jogar a Libertadores pelo São Paulo, né, em 2024. O São Paulo já está na fase de grupos por ter ganhado a Copa do Brasil nesse ano agora de 2023. Isso é uma coisa que pesa muito nessa decisão do Lucas para saber se ele continua ou não na temporada que vem. Agora, o fato é o seguinte, tem gente ali do entorno dele, gente importante, que acredita que não é a hora dele renovar, que é a hora dele sair, deixar o São Paulo ir para um outro clube fora do Brasil, fazer um último grande contrato, e aí então o Lucas Moura não continuaria para a temporada de 2024. O meu feeling, o que diz, é que vai depender única e exclusivamente da vontade do Lucas. Ele tem essa prerrogativa, o contrato acaba agora em dezembro, e aí ele vai ficar livre para escolher, para decidir o que ele quer fazer. Vai depender muito da lábia do Júlio Casares, ali do pessoal do futebol do São Paulo, para que ele fique na temporada que vem, que ele jogue mais um ano, 2, um ano e meio
pelo São Paulo, mas por enquanto tem gente do entorno dele que está forçando a barra para que ele não fique no São Paulo em 2024. Michele, devolvo para vocês poderem debater aí se a bruxa tá certa, se o gato tá certo, se o Lucas tem que ficar ou não no ano que vem. Valeu! Bom, é isso. Eu concordo com o Zé, viu, Mi, Paulo. Agora vou tentar entrar na cabeça do Lucas. Você concorda com o Zé, que a decisão é totalmente dele. Agora, o que estaria pensando... porque às vezes depende do empresário, né? O empresário acha que é muita areia pro caminhãozinho do São Paulo. O Lucas Moura. Poxa vida, eu voltei pro São Paulo, onde eu era ídolo, mas com uma conquista ainda pequena lá, de anos atrás, volto... Faço o que faço, conquisto um título desse tamanho, que mobilizou toda a coletividade são paulina. E ele como protagonista. E ele como protagonista fortíssimo da campanha, principalmente no jogo contra o Corinthians, mas mesmo nas finais e tal. E futebol, você sabe que tudo muda de domingo para quarta. Aí fico em 2024, São Paulo vai mal na Libertadores, porque a gente não sabe que São Paulo vai ser o São Paulo de 2024. Vai ser o São Paulo da Copa do Brasil ou o São Paulo do ano inteiro restante, de 2023. E aí ele pode... Então eu não sei, cara. Eu já ouvi falar que ele tem uma proposta, por exemplo, do Porto de Portugal. Se é para voltar... O que você faria, Paulo? Se é para voltar para a Europa, se é para voltar para a Europa, num clube de expressão, num clube bom... Tudo bem. Eu também acho. Agora, sair do Brasil para ir para a Arábia, para ir para esses países orientais, eu não iria. Eu ficaria Ucrânia, por exemplo, Ucrânia. Não, fica no São Paulo. Tem as portas abertas. Ronaldo? Hoje ele é o cara. Hoje ele é o cara no São Paulo. É o mais respeitado entre todos ali. É desfrutar dessa posição. Desfrutar desse momento que ele conquistou. Que ele lutou para conquistar, porque antes dele chegar, ninguém pensava que o Lucas ia ser o que foi. E ele conquistou esse espaço. Então eu creio que é um jogador que tem que ficar no São Paulo. Eu creio que todos estão se esforçando para que ele fique. E eu espero. Pelo futebol brasileiro e como torcedor, eu gostaria que ele ficasse aqui no São Paulo. Mas, se eu fosse ele e tivesse uma proposta, mesmo que fosse da Arábia, do Catar... Pra que você vai fazer o que lá? Pra ganhar aquele caminhão de dinheiro ganha que deve depois. ser uma maravilha. Depois. E depois eu fico nadando numa piscina milionária. Não precisa ser agora. Não, mas precisa, Paulo. Não. Às vezes a oportunidade... Um treinador falou pra mim o seguinte uma vez, o pouco hoje, amanhã é muito. Quê? O pouco hoje, amanhã é muito. Um treinador falou pra mim, Nelsinho Batista. Bom... Último contato com o Thiago Salazar e o que eu quero saber agora é como está o clima no Corinthians. Há tão poucos dias de eleição, a eleição é no sábado, né, Salazar? Tá contigo. É isso, Michele. Apesar da tranquilidade que a gente tem aqui agora na porta do Parque São Jorge, o clima é de tensão e medo para a eleição de sábado, no dia 25 agora, começa às 9 da manhã, o pleito que vai eleger o próximo presidente do Conselho e as próximas chapas para o Conselho Deliberativo do Corinthians. Eu tive a informação de que nós teremos um policiamento bastante reforçado, uma espécie de policiamento de dia de jogo mesmo, inclusive com muitos policiais à paisana dentro do clube. Há uma indicação de que torcedores não terão a entrada permitida aqui no Parque São Jorge. Dessa vez, diferente de outros anos, a principal torcida organizada do Corinthians, a Gaviões da Fiel, ela tomou partido, ela está apoiando um dos candidatos, no caso o candidato oposicionista, o Augusto Melo, e a Gaviões convocou os seus associados e simpatizantes para vir aqui à porta do Parque São Jorge desde as 9 da manhã para acompanhar de perto, segundo eles, para acompanhar, fiscalizar e, se precisar, para protestar também. Então, tem muito associado com medo do que pode acontecer sábado. Tem muito associado, por exemplo, do André Negão, que diz que virá votar sem a camisa por receio de passar aqui na porta. Isso aqui deve estar completamente lotado de gente. E com receio do que pode acontecer. Tem gente se sentindo coagido. Enfim, há um clima geral aqui de medo do que pode acontecer no sábado. Essa informação do policiamento que teremos aqui também já correu pelo Parque São Jorge. Tem alguns senhores, conversei com algumas mulheres que estão me relatando também esse receio de vir aqui simplesmente votar, deixar ali o seu voto e ir embora. Essa é uma eleição diferente. Depois de muito tempo, a oposição se mostra ali equilibrada e com chance real de vencer a eleição, e isso tudo está deixando o clima por aqui muito,
mas muito tenso mesmo, com sério risco de termos cenas de violência no sábado, Michele. A gente passa esse recado porque a gente espera que todos se conscientizem e estejam atentos para que nada disso aconteça no próximo sábado, quando estaremos aqui desde cedo, né, Mi? Eu acho, sim, com certeza, Salazar. Eu acho que daí das duas uma. Os dois candidatos têm que vir a público, pedir para todo mundo ficar apaziguado, todo mundo em paz, fazer uma votação tranquila, né? E já sabendo disso, policiamento tem que ser acionado. Mas nós não estamos falando de time da democracia. É democracia. Ou ninguém vai poder votar no time da democracia. Então eu creio que um ganha, outro perde, tem que ter o respeito. Infelizmente, é o que nós estávamos comentando aqui no início. Está tudo muito louco, as pessoas estão loucas. E não pode, né, gente? Não pode. Se é para ter medo aí do que pode acontecer na eleição, e o Salazar tem razão, porque o clima vai estar quente mesmo, é para ter medo também sobre o que vai acontecer com o Corinthians nos anos que vão seguir a eleição. Bom, acabou, pessoal. A gente volta amanhã. Obrigada, Paulo. Obrigada, Silvestre. Fiquem agora com o Jornal da Gazeta.